Já o São Paulo com dificuldades em relação ao Wendel e Montiel. Thiago Mendes pode virar reforço do São Paulo já em janeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu ouvi do empresário do volante, com quem o São Paulo conversa há meses, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Luan, volante do São Paulo, interessa ao Remo, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não existem mais negociações entre Vitória e São Paulo. O time baiano desistiu da manutenção do volante por lá. Bora falar agora sobre o São Paulo com atualizações em relação às laterais, e as notícias não são boas. Sobre o Wendel, lateral esquerdo, com quem o São Paulo já tem um acordo fechado. Tratativas com o Porto estagnaram e elas só devem ser retomadas em 2 de janeiro. Ouvi essa informação de uma pessoa super importante do São Paulo, não entendi bem o porquê desse prazo, da retomada das conversas apenas na virada do ano, mas é dessa maneira que vai acontecer. O São Paulo está relativamente tranquilo porque já tem o principal, que é um acordo com o atleta, ele tem mais 6 meses de contrato com o clube português. Já sobre Montiel, primeira proposta do São Paulo foi recusada pelo Sevilha. Empréstimo com opção de compra, o Sevilha pretende negociar o atleta em definitivo. A pedida gira na casa dos 4 milhões de euros. Só para completar em relação a Montiel e o Wendel, se contratados, chegam para serem titulares absolutos do tricolor de 2025. Nicola, Montiel e Thiago Mendes, Lucas Esteves e o Wendel. Quero começar falando sobre Thiago Mendes. No vídeo de hoje cedo, eu contei que o Paulo Pitombeira está trabalhando os bastidores lá no Al Rayyan para tentar a rescisão do contrato de forma imediata e antecipada do Thiago Mendes. O Thiago tem mais 6 meses de vínculo lá no Al Nassr, não tem conseguido jogar por conta de uma lesão, e o Gregory do Botafogo pode ser a solução do problema. O Pitombeira, que é representante também do Gregory, trabalha nos bastidores para tentar levar o volante para o futebol do Catar. Se essa negociação acontecer, o caminho ficaria livre para que o Thiago Mendes fosse contratado. Primeiro superchat da noite do Everton Moreno. Nicola, boa noite. Procede que o São Paulo está enviando o Galopo e o Luan para o Santos em troca do Soteldo. Vamos lá, Everton. Ontem à tarde, no final da tarde, não, já era mais à noite, foi depois da live, eu troquei algumas mensagens e depois falei por telefone com o presidente Júlio Casares. E o Júlio estava me contando que o Galopo ele recusou a proposta do Santos e agora alega ter uma oferta do Boca. Essa oferta não chegou ao São Paulo. Por enquanto chegou apenas ao Galopo e ao pai dele. Mas a decisão, ao que parece, vai ser do Galopo. Assim que o Galopo tiver a certeza do próximo movimento, pode haver negócio. Sobre o Luan, que estava emprestado ao Vitória, o Vitória não quis ficar com o Luan e agora o Luan aparece como alvo do Remo, lá do Pará, que time que vai jogar a Série B do Brasileiro. Num sonho que a Superbet traga o Dybala, acaba o ciclo do Luciano para você. Se o Dybala chegasse aí com Dybala, com Oscar, Lucas Moura e Caleri, ficaria difícil de fato para o Luciano jogar, até porque ainda tem o Ferreira, o William Gomes, o Henrique, enfim. Mas o ponto em relação ao Luciano é para onde é que ele vai. O Santos tentou, mas não convenceu, não animou muito o Luciano. O Luciano até toparia sair do São Paulo para jogar no exterior, desde que seja uma grana alta. O Luciano está em busca da independência financeira. O Edson Pinheiro, salve Nicola, Jesus amado. Dor de cotovelo do Mauro César pelo fato do Oscar fechar com o São Paulo e não com o Fla é de dar pena. Deu azia. Só assisti 15 minutos dos 22 do vídeo. Não sei no que o Mauro falou, mas tenho comigo que o Mauro César, que já foi comentarista muito bom, e acabou se perdendo um pouquinho no personagem, pelo menos essa é a minha opinião. Essa especulação sobre Dybala começa no São Paulo, e aí teria uma possibilidade de ajuda do patrocinador, a Superbet, que inclusive patrocina o programa do Nicola. Mas a Superbet já está pagando R$1 milhão por mês do salário do Oscar. Então acho que dá para meio que descartar a possibilidade, a chance de mais dinheiro investido pela Superbet no São Paulo. Sobre o Dybala, 31 anos de idade, autor de 2 gols na vitória da Roma por 5-0 contra o Parma na última rodada. Havia ficado no banco, sem sair do banco contra a Sampdoria, e é assim, cara, não dá para dizer que o Dybala faz uma temporada ruim. 19 jogos, 4 gols e 2 assistências. O ponto é, ele tem contrato só até junho de 2025, e a partir de 1º de janeiro ele pode assinar um pré-contrato.
Sonhar não custa nada, mas não tá tão fácil assim, tá? Não é chegar e fazer negócio. Felipe tá por aqui, o Anderson José também, o Denis Teixeira, Nicola, boa noite. Vários sites de achismo por aí dando que o Dybala tá próximo e o Wendel e o Montiel praticamente certos. Como confio, admiro o seu trabalho e suas fontes, por favor, nos dê notícia. Bom, tava falando agora há pouco sobre o papo com o Casares ontem, né? O presidente do São Paulo que tá em Ourinhos, foi visitar a família da esposa. O Casares estava contando que com relação ao Wendel tá tudo meio parado. E que as negociações só devem ser retomadas em 2 de janeiro. Confesso que eu não entendi o porquê do 2 de janeiro, não sei se o Porto saiu para férias, não sei, mas a partir da virada do ano é que o São Paulo vai retomar as negociações. O Porto estava criando dificuldade por causa da cessão do Wendel com 6 meses de antecedência. Aí eu perguntei, mas eles já não tinham aceitado o Moreira? Ele falou, tinham, mas agora eles querem uma compensação financeira também. Sobre Montiel, a primeira proposta do São Paulo de empréstimo com opção de compra foi recusada. O Sevilla tem batido na tecla de que quer vender o jogador em definitivo. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Oscar. Tenho trazido várias informações importantes de bastidor sobre o principal reforço do São Paulo nos últimos anos. Mas a questão hoje é sobre a sua camisa. Qual será o número que o Oscar vestirá? O tricolor ainda não bateu o martelo, mas nesse momento a mais provável camisa é a 8, cuja história entre o Oscar e a 8 é bastante longa. Ele jogou por muito tempo com esse número no futebol chinês e também no Chelsea. Embora no Chelsea tenha havido uma mudança. Dá para dizer que é um número que agrada ao Oscar, ele não se incomodaria em nada em, por exemplo, vestir a 8 e não a camisa 10. E a 8 está meio que disponível no São Paulo. Ela foi usada durante algum tempo pelo Luan, que foi emprestado ao Vitória, e essa camisa acabou sendo herdada pelo Galopo, que não fica para o próximo ano. São Paulo chegou a liberar o argentino para se acertar com o Santos, ele rejeitou a oferta, mas hoje tem conversas com o Boca Juniors. Diante desse cenário, encaixar o Oscar com a camisa que ele gosta seria algo até natural, plausível, mas não dá para descartar também que ele use a camisa 11, que pertence ou está pertencendo pelos últimos dias a Rodrigo Nestor, negociações bastante avançadas com o Bahia, empréstimo com obrigação de... Vamos lá. Empréstimo com opção de compra, embora essa opção seja transformada em obrigação, se ele bater uma meta relativamente fácil, negócio de 6 milhões e 100 mil euros, bem abaixo dos 10 milhões de euros que o São Paulo pretendia em outros tempos. Então, se o Oscar quiser, ele também pode ficar com a camisa 11. Mas, Nicola, por que não a 10? A 10, nesse momento, pertence ao Luciano, que até pode deixar o São Paulo, mas ainda não existem propostas oficiais pelo atleta. As sondagens que existiram do futebol brasileiro, entre elas do Santos, acabaram descartadas. O Luciano só vai deixar o São Paulo se for para atuar num clube do exterior onde ganhe bastante mais dinheiro. Fala, DJ, do meu São Paulo. O São Paulo que tem seu primeiro reforço garantido para a próxima temporada. Oscar assinou contrato de 3 anos, já foi anunciado de forma oficial e vai ter direito a 2 milhões e 300 mil reais por mês. De longe, o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo serão 2 milhões de reais por mês de salários de direitos de imagem, mais 300 mil reais por mês de luvas diluídas ao longo de todos os 3 anos de contrato. Daqui a pouco eu explico como é que vai se dar a participação da Superbet, pagando parte dos vencimentos dele, tá bom? Quero te falar agora sobre meias livres no mercado, jogadores que seu time poderia assinar a qualquer momento sem custo algum. O principal nome dessa lista já deixou de fazer parte dessa relação. O Oscar, que assinou contrato com o São Paulo, já foi até anunciado. Mas ainda existem algumas boas opções, como por exemplo, Rafinha Alcântara, irmão do Thiago Alcântara, filho do Mazinho, e com passagens, por exemplo, por Barcelona e Inter de Milão. Rafinha que não joga desde a metade do ano, quando saiu do futebol Qatari. Dá para contar também nessa relação de Carlos de Pena, já foi do Internacional e vestiu a camisa do Bahia, jogador livre no mercado. Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, sempre todo mundo falando que ele era mais talentoso do que o jogador do Corinthians, não fica no Botafogo. Queria chamar atenção também para Nicão, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, tinha contrato com o São Paulo, não se acertou com nenhum desses clubes. E Juan Casares, que já foi jogador do Santos, do Atlético Mineiro, é outra alternativa no mercado. Rigoni, meio atacante, chegou a jogar como atacante no São Paulo, viveu bons momentos, não teve seu contrato renovado no futebol dos Estados Unidos e procura clube no futebol brasileiro. Para completar, Juan Oliveira, esse bem menos destacado atleta que pertencia ao Corinthians. Só para arrematar em relação a essa busca por meias,
Importante lembrar que existem alguns movimentos de jogadores para essa posição empregados com cifras astronômicas, como por exemplo a tentativa do Palmeiras em contratar Andréas Pereira por 20 milhões de euros. Preciso falar sobre o São Paulo, informação super importante, Thiago Mendes pode virar reforço do tricolor em janeiro, pelo menos foi o que me garantiu Paulo Pitombeira, representante do atleta. Pitombeira, que tem excelente relação com o Al Rayyan, clube que detém os direitos econômicos do Thiago Mendes, tenta convencer o clube Qatar a liberá-lo com 6 meses de antecedência. O que eu ouvi do Pitombeira, abre aspas, há uma chance forte agora para janeiro, estamos em negociação, fecha aspas. O São Paulo tenta a contratação do Thiago Mendes desde julho e sempre esbarrou nas negativas do time Qatar. A grande novidade é que o Thiago Mendes está contundido, não joga desde 13 de setembro. E o Pitombeira está tentando mostrar que pode ser um bom negócio para o Al Rayyan, liberá-lo agora para que ele termine o tratamento no São Paulo e o São Paulo assume a responsabilidade do salário. Em meio a tudo isso, Paulo Pitombeira também tenta uma solução para o Al Rayyan. Já que o Thiago Mendes vai embora, o Gregory pode ser o substituto. Volante que pertence ao Paulo Pitombeira, tem relação com o Pitombeira e foi grande destaque no Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores da América. São Paulo também trabalha em outras frentes, negociação do Wendel não deve ter novidades nos próximos dias. Porto tem feito o jogo duro para liberar o atleta com 6 meses de antecedência. Em relação ao Montiel, dá para dizer que o Zubeldia entrou em contato com o lateral direito argentino, o Montiel gostou daquilo que ouviu, agora falta a parte mais difícil, um acordo entre os clubes. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. É super importante sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Você quer mais? Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.